Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar a parte 2 do relato O Apartamento 303. A gente não vai fazer sempre isso pode ser até um teste ou algo só 2 dias aqui nessa semana, tá bom? Pegando um relato que é bem longo, tem um cabelo aqui para variar. Pegando um relato que é bem longo e dividindo ele em 2 partes, em 2 vídeos, ok? Então ele começou no vídeo anterior, né? Eu vou deixar os cards aqui, o card para a primeira parte deste relato, caso quem não tenha visto aí. E agora vamos para a parte 2 dessa história, continuando a história, ok? Espero que estejam todos bem, já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, fazer aquela visitinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, tem caixa assombrada do mês de julho, acredito que já está disponível ou não sei, que é o tema Egito, então vocês pediram muito, tá bem legal. A caixa, como sempre, tá? Só não tem os itens ainda aqui, porque eu estou gravando mais cedo aqui para deixar tudo pronto aqui para vocês. Mas o Matheus vai estar mostrando aí no almanac, tenho certeza. Ok? Caixa Egito. E vamos para a parte 2 deste relato? Vamos lá. Então, o apartamento dela, né? O apartamento para onde ela se mudou com a avó, estava assim mostrando indícios de que era assombrado. Aí a avó dela conversou com um funcionário lá, né, do condomínio, e ele revelou um monte de coisa pra ela que tá lá na parte 1, que ela falou, menina, tem coisa acontecendo aí, e ele no final ainda falou, ó, vaza desse apartamento. E agora vamos continuar sabendo o que mais aconteceu ali, o desfecho dessa história. Então agora é a moça contando de novo, continuando a contar aqui a sua história. Quando foi a noite do mesmo dia, eu estava assistindo, né? Porque o que aconteceu? Né, a avó dela chegou lá, né? Falou, ó, a minha avó me relatou tudo o que aconteceu com ela naquele dia. Me contou que o funcionário do condomínio relatou a ela e eu só fiquei ouvindo, ela tá dizendo aqui, né? Eu acreditei na minha avó, mas não acreditei muito no funcionário. Eu pensei que as pessoas gostavam de aumentar mesmo as coisas, né? E deixar tudo maior do que realmente é. Então ela não acreditou muito em toda a história ali que o funcionário contou pra avó dela. Mas beleza, então, quando foi à noite daquele mesmo dia, que a avó dela conversou com o funcionário, eu estava assistindo Keeping Up with the Kardashians. Sim, é uma série que eu adoro, não me julguem. Eu estava no sofá assistindo a série e a sala era assim. A porta principal ficava do lado direito, logo que a gente entrava. E aí já se via o sofá menor encostado na parede. Olhando para o meio do apartamento, sentido à esquerda, assim que entra, via o painel da TV com o sofá maior logo em frente, de costas para a cozinha. No canto da sala, do lado esquerdo, na parede que dá para o banheiro, ficava a mesa de jantar, logo depois o banheiro e os quartos. Ok. O sofá que eu estava era o que ficava de frente para a cozinha, e como nunca tinha presenciado nada, e naquela hora eu estava mais preocupada em assistir as tretas em Keeping Up with the Kardashians do que lembrar do que tinha acontecido mais cedo com a minha avó, né? Então estava ali distraída. Era o último episódio da série, que terminava sempre às 11h50 da noite. Eu estava lá, olhando para a TV, mexendo no celular. Minha avó estava dormindo no quarto e como é um condomínio, as regras são que não se tenha barulho depois das 10 horas da noite. E como era quase meia-noite já, estava tudo em silêncio. E do nada eu ouvi um grito, como se alguém estivesse sendo sufocado ou agonizando, sabe? Era um grito que nunca mais vou me esquecer. Mas o grito não era distante, Ana. Era como se alguém estivesse do meu lado, agonizando, no meu ouvido. Eu dei um pulo, atordoada e com o ouvido até doendo. Fiquei sem entender por alguns segundos, que pareceram minutos. Eu nunca tinha ouvido um grito tão horrível assim e fiquei tentando achar uma explicação para aquilo. Primeiro eu pensei que fosse a minha avó, que estava sonhando e gritou. Corri para o quarto dela e ela estava dormindo, como se não tivesse acontecido nada. Voltei para a sala, fui para o sofá pequeno, que ficava, para a parede e de frente para todo o apartamento.
Pensei que era alguma menininha, assim, do andar de cima, e a janela da cozinha dela dava para ver da minha janela da cozinha. Por isso poderia ouvir ela gritando se ela estivesse na cozinha dela, né? Aí eu fui até a cozinha e pensei, se estiver tudo claro lá na vizinha, é porque foi ela. E claro que não era ela. Tava tudo escuro no apartamento. Na cozinha, comecei a ficar arrepiada. O chão estava mais frio do que o de costume. E lembrei que a minha avó tinha dito mais cedo que ela, né, minha avó, sempre falava: o sangue de Jesus tem poder. Quando sabe que algo não é desse mundo acontece, né? Quando alguma coisa assim acontece, ela falava essa frase. Aí eu comecei a repetir as palavras da minha avó. E fui sentindo o chão da cozinha menos frio e o meu corpo menos arrepiado. Bebi água, nem terminei de assistir a série das Kardashians, fui pro quarto e comecei a pensar nisso tudo que aconteceu. Comecei então a ouvir os malditos sapatos do quarto para a sala, agora com o som ainda mais forte. Naquela noite eu não dormi bem. Quando ouvi o meu alarme tocando às 5 da manhã e minha avó se levantando para fazer o café, eu pulei da cama. E ela até estranhou, porque eu sempre ficava enrolando na cama e só levantava com quase 30 minutos para sair de casa e ir para a escola. Aí ela perguntou: você vai no banheiro? E eu respondi: não, eu vou com a senhora. E ela perguntou por quê, né? E eu contei tudo para ela que tinha acontecido. Bom, tomamos café e ela foi me deixar na parada de ônibus e depois foi para casa da amiga dela, a que tinha encontrado o apartamento lá para minha avó alugar. Quando eu cheguei do colégio, estava lá minha avó, a amiga dela e o marido da amiga no apartamento. Quando eu entrei, ela disse: tudo acontece no seu quarto. E eu fiquei sem entender nada. Tá, peraí. Eu fiquei sem entender. E aí ela continuou: eu estava rezando aqui e quando eu cheguei no quarto, apontando pro quarto onde eu não dormia, sabe? Porque eu dormia com a avó, né? Aí ela falou: e quando eu cheguei no quarto, eu comecei a ficar mais arrepiada. Quanto mais eu entrava no quarto, mais arrepiada eu ficava. Aí minha avó falou logo em seguida: não vou esperar o contrato acabar para sair daqui, não. Eu já tô procurando outro apartamento pra gente se mudar. Bom, nesses 2 meses restantes, a gente não teve paz. Eu não fiquei mais sozinha no quarto, para onde a minha avó ia, eu ia atrás. E o quarto que a gente não via nada e se sentia segura, que era o que a gente dormia, começou a ficar infernal também. No banheiro, a minha avó via pessoas, como por exemplo, um homem, uma mulher, uma senhora, uma criança, um senhor olhando pra gente. Tipo, era movimentado o banheiro. Eu não via nada, mas eu sentia e eu ouvia passos, eu ouvia risadas, eu ouvia sons de bola de gude sendo jogada do quarto para a sala. Gente, o que fantasma tem com bola de gude, ainda mais em apartamentos, né? Eles gostam. É recorrente o relato de se ouvir bolinhas de gude rolando e quicando onde não existe nada. O fantasma gosta de brincar de bolinha de gude. Acho que do lado de lá não tem muita coisa assim. Não deve ter um videogame, alguma coisa. E aí eles chegam lá do lado de lá e falam: ó, tem umas bolinhas de gude aqui pra você brincar. Se você quiser isso. Aí a criança fica lá no apartamento, nas casas, jogando bolinha de gude. Não é possível. E um monte de relato que relata isso. Sons de bolinha de gude sendo jogadas, ou brincando, sei lá, com bolinha. E salto alto também, né? Batendo. Mas o que será isso? Bom, continuando aqui. Então eu ouvia passos, risadas, os sons de bolinha de gude sendo jogadas, na verdade, do quarto para a sala. Isso era dentro do apartamento dela mesma, não era em outro. A minha avó contou o inferno que era para a síndica do condomínio ali. Quando foi perguntar se tinha algum apartamento para alugar, a síndica ouviu tudo com muita atenção e quando minha avó terminou, ela falou assim: eu vou conversar com meu vizinho. Ele morava nesse apartamento e vai contar o que houve quando ele morava lá. Ah, agora sim. Então vamos lá.
Por volta das 8 da noite, eu e minha avó, na sala, ouvimos a campainha tocar. Quando minha avó abriu a porta, percebeu que o vizinho era o mesmo que ficava olhando pra gente da janela assim que nos mudamos. Ele veio sozinho, sem a mãe, que ele fala que não quer entrar mais por nada naquele apartamento. Antes dele entrar, ele tirou as sandálias, deixou no tapete, fez o sinal da cruz e se sentou. E a partir daqui, eu vou relatar o que ele contou para mim e para minha avó, que ouvimos por quase 20 minutos ele falar, nos tremendo de dentro para fora. Ele contou o seguinte: eu morei nesse apartamento por quase 9 meses. A primeira coisa que eu notei de estranho foi com 3 meses morando aqui. Com uma mão... A primeira coisa estranha que eu notei aqui foi depois de 3 meses morando aqui. Eu vi uma mão aqui na sala. Era pequena, como a de um bebê. Achei que tinha sido a amiga da minha mãe que tinha ido com o filho dela. E ele, como estava engatinhando ainda, pegou na parede aqui e sujou. Ele viu a marca de uma mãozinha na parede, de uma mãozinha de bebê. Foi a marca na parede. Então, achei que tinha sido, né, a amiga da minha mãe e tal, que o bebê pegou na parede e sujou. Aí eu perguntei pra minha mãe: mãe, a fulana veio aqui com o fulaninho? E a mãe respondeu que não. Bom, aí esse homem ficou olhando. É isso? Agora ela não tá mais contando em primeira pessoa, agora ela tá contando como ela tá contando. Bom, então esse homem ficou olhando aquela mão ali, aquela marca de mão na parede e deixou pra lá. Quando ele foi se deitar, e ele dormia no quarto que eu e minha avó dormíamos, e a mãe dele naquele outro quarto, ele olhou pra parede e viu não uma marca, mas várias marcas de mãos na parede, por dentro da tinta. Era como se tivesse ficado presa ali. As mãos, as marcas. Ele falou pro dono do apartamento e o dono falou que ia pintar. Uma semana depois, o dono veio pintar as paredes do quarto, lixou tudo bem lixadinho, passou tinta a óleo e disse que ficaria tudo resolvido. Passou mais alguns dias e quando ele se deitou e prestou atenção na parede, as mãos estavam ali novamente, como se não tivessem saído e nem as paredes tivessem sido lixadas e pintadas com tinta a óleo. Logo após isso, a mãe dele começou a acordar de madrugada, sem ar, gritando, como se estivesse sendo sufocada por alguém. Em uma dessas noites que ela acordou sem ar, ela se levantou, foi à cozinha, bebeu uma água e se deitou no sofá da sala, no mesmo lugar que era o sofá pequeno da gente, que dava para ver todo o apartamento. Quando ela se deitou, fechou os olhos e ouviu um barulho. Pensou que eu tinha me levantado e tal, e quando olhou, viu uma velha sair do quarto se rastejando de 4. Ela saiu do quarto da mãe desse rapaz e entrou no quarto dele, atravessando a porta fechada do quarto dele. Entendeu? A véia saiu andando de 4 do quarto da mãe dele e entrou no quarto dele mesmo com a porta fechada. Imagina a cena, uma véia saindo engatinhando de 4 assim, de um quarto pro outro. Misericórdia! Eu já estava lá na rua, não voltaria nem a pau pra dentro, só com 5 pessoas junto comigo. Falei, eu vi uma véia andando de 4 aqui, gente. Ai, Senhor! Bom, eu até me perdi aqui. Então ele viu essa velha atravessando aí a porta fechada do quarto. A mãe dele, então, pulou do sofá e correu. Não, agora ela voltou a contar em primeira pessoa. Agora é o homem contando de novo, tá? O rapaz, o homem lá que tava contando a história dele. Minha mãe, então, pulou do sofá e correu para me acordar, batendo na porta com força, já que eu tenho um sono muito pesado.
Quando eu me levantei, ela me contou tudo o que aconteceu e eu não consegui mais dormir. Também? Misericórdia. Desde então, não conseguimos mais dormir nos quartos. A sala era o único lugar seguro. Uma tia minha, que era do interior, veio para ficar com a minha mãe, já que eu estudava e trabalhava na época e passava o dia todo fora de casa, chegava só à noite. A minha tia, assim que chegou aqui, disse que o apartamento não era um bom lugar para se estar. Em uma dessas noites, quando estávamos dormindo na sala, a minha tia acordou com alguém batendo no pé dela. Quando olhou, viu um homem nos olhando. A sala, depois desse dia, passou a ficar cada vez mais pesada também. Não conseguíamos mais dormir. Minha mãe começou a acordar novamente, só que dessa vez ela via a velha do quarto no corredor, sempre olhando para o chão, como se procurasse por alguma coisa. Bom, agora voltando à moça que nos conta essa história. Eu e minha avó ouvimos todo esse relato dele e muitas outras coisas que agora eu nem me lembro mais, pois essas foram as coisas mais marcantes que ele contou, mas tinha mais coisas que ele contou que acontecia lá. Então esse homem foi embora sem dar as costas pro apartamento, até chegar nas escadas. Foi de ré. Ainda ficamos mais um mês no apartamento e quando a minha avó conseguiu encontrar um outro lugar para alugar, nós comemoramos muito. Algumas noites antes de nos mudarmos, acordamos com um cheiro de bebida alcoólica por todo o quarto, que era sufocante, o cheiro. Nesse dia não dormimos mais lá. A minha avó, que já tinha alugado outro apartamento, eu só estava esperando os pedreiros terminarem de pintar, nem esperou. Nós pegamos tudo e nos mudamos naquele mesmo dia para o outro bloco. Então foi no mesmo local, só que só trocou de apartamento, é isso? Naquela noite, estando no outro apartamento, tivemos paz e dormimos como uma pedra. Como ainda faltava tirar as coisas da parede, como o painel e armário e tal, nós tivemos que voltar com um senhorzinho que trabalha aqui fazendo serviços. Ele mora aqui desde os primeiros blocos da frente, desde que os primeiros blocos da frente foram entregues, restando apenas os de trás para serem finalizados. E para nossa surpresa, ele nos contou a experiência que ele teve na primeira vez que foi fazer um serviço lá naquele apartamento, antes da gente se mudar para o apartamento. Segue agora a história contada por esse pedreiro. Pedreiro, né? Não é? Bom, vamos lá. Todos esses blocos foram construídos em cima de dunas. Dunas? Tudo isso aqui era duna nos anos 70 e 80. O único conjunto que tinha era o antigo, eu não sei se os nomes estão trocados, mas era o antigo tal e o conjunto tal, que era de funcionários de uma certa empresa. O meu pai contava que quando estava construindo esse bloco, uma das colunas caiu e acabou matando 3 homens que estavam trabalhando. A mãe de um desses homens, quando soube, correu aqui e tentou ir rastejando, tirar o filho dos escombros. Acho que é isso, né? Mas não conseguiu. A mulher andando de 4. E olhando pro chão como se estivesse procurando alguma coisa, estava procurando o filho. A primeira vez que eu vim aqui, que foi umas 2 semanas antes da senhora se mudar, eu estava aqui na cozinha, consertando aquela tomada ali. E apareceu um homem atrás de mim, dizendo assim: Ei, você pode deixar os teus materiais aí para mim? E eu disse: ué, por quê? E o homem continuou: não precisa ser tudo não. O martelo e o alicate já é suficiente. Esse apartamento dá muito problema e eu quero consertar. E eu, achando que era o novo inquilino, peguei o alicate e dei na mão dele. Quando dei o alicate, ele caiu no chão. Aí eu peguei novamente do chão e entreguei novamente para o homem. E mais uma vez o alicate caiu. Na terceira vez que eu me abaixei para pegar o alicate e dar na mão dele, ele não estava mais lá.
Ah, eu saí da cozinha e fui para os quartos procurar por ele e ele não estava. Quando cheguei na porta, eu vi que a porta estava fechada com chave e que eu tinha fechado. Não tinha como ele sair ou entrar no apartamento. Quando eu percebi que aquilo ali não era humano, eu abri a porta e saí correndo, deixando todos os meus materiais de trabalho lá dentro. Quando cheguei na escada para descer, eu vi uma mulher me chamando. Achei que era a vizinha e fui contar o que tinha acontecido. Quando cheguei, ela estava sentada na escada olhando para a porta e falou assim: "Não liga para ele, ele é um chato, sempre brigando por causa desse apartamento, querendo consertar tudo. Entre, vá pegar as suas coisas." Dona Coisinha, quando... Dona Coisinha do fulano, né? Quando eu vi que a mulher não era vizinha nenhuma, eu meti o pé daqui e nunca mais voltei. Eu só tô aqui porque vocês estão comigo, mas se eu tivesse que voltar sozinha aqui, não voltava não. Bom, depois dessa experiência, a moça que nos conta essa história, eu nunca mais tive nenhum contato com o sobrenatural. E até hoje eu tento encontrar respostas para o que aconteceu e por que comigo. Antes eu nunca tinha tido nenhum tipo de experiência. Naquele apartamento eu tive todas para ser suficiente para não querer mais. Não sei se isso foi uma prova de que a minha descrença era patética ou se realmente teve que acontecer porque eu estava fragilizada. Essa última eu não tenho tanta certeza. Afinal, se fosse só para me provar algo, minha avó e nem os outros moradores teriam visto algo. É isso que eu ia te falar. Ainda não vi, mas também não quero ver. Depois que nos mudamos, a nossa situação melhorou. Tanto situação financeira como o relacionamento com a minha avó. Ela continuou não aceitando o maledito. E logo depois eu também terminei com o maledito. Hoje ainda moramos no mesmo condomínio e quando preciso buscar alguma encomenda na administração do condomínio, eu passo pelo bloco e olho para a janela do apartamento 303. Ainda sinto um frio na barriga e fico arrepiada só de olhar. Depois que nos mudamos, o dono do apartamento alugou para uma senhora, com a filha e 2 netos. Uma das crianças é autista e foi muito perturbada quando morava no apartamento. Depois que eles saíram, o dono levou algumas senhoras da igreja lá, que foram orar no apartamento todas as noites. Iam orar no apartamento todas as noites. Eu ainda vejo pessoas comentando sobre o apartamento 303, mas agora, como é um casal que mora lá e passa mais tempo trabalhando do que na casa, só indo dormir mesmo, eu acho que eles não presenciaram nada ainda. Ou as orações resolveram, né? Muito obrigada por ter lido o meu relato. Desculpa se foi longo. Finalmente tive coragem de contar, já que as pessoas, para quem eu contava no início, riam de mim e diziam que eu estava ficando louca. Beijo para você, para o Matheus, para as crianças e para os pets. Me avise quando for contar o relato. Você está aí no ar. Bom, então isso que eu ia falar. Acredito que não era uma coisa pra você, porque não foi só você, todo mundo que morou naquele apartamento, funcionários que foram trabalhar lá, então era uma aparição que tava lá e tava pra todo mundo ver, ouvir, sentir, né? Então não foi, a questão não foi pra você lá, você foi se enfiar no apartamento que era assombrado. Por que aquele apartamento específico? Será que era só ali mesmo que acontecia? Parece que sim. Porque se todo o terreno ali e essas mortes ocorreram no terreno, no local, por que aquilo ficou concentrado no apartamento 303? Não sei, mas pela história que o rapaz contou, parece que a aparição, pelo menos daquela senhora andando de 4, ou a senhora olhando para o chão, ela estava à procura do filho que morreu ali. Né? Ele conta que ela foi lá procurar por ele, não encontrou, mas no desespero ela rastejava atrás dele. Então essa mulher procurou por ele, sei lá que jeito ela morreu. Será que ela morou em algum momento nesse apartamento? E aí ela morreu no apartamento? E por que as pessoas eram impelidas a coisas ruins?
a tirar a própria vida, essas coisas ali no apartamento. Será que uma coisa puxou a outra? Será que antes dos rapazes morrerem ali já tinha alguma coisa no terreno? Alguém fez alguma coisa que abriu um portal e facilitou para que justamente naquele apartamento ocorressem essas aparições? Vários tipos de aparições, porque você viu que ela falou que era salto alto, era bota, era mãozinha de criança, era senhora, era um homem, um senhor. Então era muita gente. Era esse sentimento de querer acabar com a vida, eram as brigas. Então, me parece que de alguma forma um portal foi aberto ali pro lado de lá, pro lado de cá. Coisa que tudo passava, entendeu? Era espírito de criança, era espírito ruim, era tudo que tava por ali. E deve ter pego o que estava ao redor ali, que era a assombração da senhora, procurando o filho, às vezes o filho, né? O moço lá, talvez construtor, né? Que estava trabalhando, pedindo as ferramentas do rapaz. E, enfim, muita coisa. Mas por que concentrado naquele apartamento? Alguém fez ou alguma coisa aconteceu para que, vamos dizer, que o portal estivesse ali? Deixem as suas opiniões, ok? Sempre com respeito, por favor. E eu não sei por que o pessoal julga, né? Ou tira sarro, fala que a pessoa tá louca. Ela não acredita, não aconteceu nada com ela. Espera só até acontecer. Não é assombrados, a pessoa vai acreditar. Bom, esse foi o relato de hoje, a segunda parte. A primeira, para quem não viu, vou deixar nos cards. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.